para o nosso coração. E hoje nós vamos então aprender aí, uma coisa que eu gostaria que os irmãos desde já entendessem, que nós não temos pressa. Então, eu vou iniciar esse estudo hoje. Se eu não terminar ele hoje, não tem importância. Nós vamos ter muito tempo até que Jesus volte. Glória a Deus. O importante é que nós sejamos sarados. Amém. Há muitas áreas na nossa vida que precisam ser alcançadas pela palavra de Deus. E há muitas coisas na nossa vida que não adianta, irmãos. Não adianta alguém falar para mim, alguém falar para você, alguém nos direcionar. Tem coisas que é só a palavra que vai tratar com a gente. Para que a gente possa deixar a palavra tratar. E hoje nós iremos iniciar essa série de estudo falando sobre decepção. Eu tenho certeza que ninguém aqui foi decepcionado, acho que só eu. Acho que aqui ninguém passou por momentos de frustração. Isso não acontece com vocês, acho que só comigo, Nós vamos falar hoje sobre angústia, sobre tristeza, sobre dores, sobre perdas, sobre medos. Então, eu quero que você me empreste o seu tempo e que você abra o seu coração para que a palavra possa falar. Abra aí a sua Bíblia em Mateus. Eu gostaria que você fosse bem dinâmico comigo, porque eu vou citar alguns textos e eu vou pedir para que você abra, para que a gente possa juntos, você tem liberdade de levantar a sua mão e participar do estudo. De repente você quer acrescentar alguma coisa, de repente o Senhor Deus trouxe à sua memória alguma lembrança, e você fala: olha, pastor, eu já vivenciei isso, já passei por isso. Então, você tem a liberdade aí de participar conosco do estudo. Pedro, me abençoa com 2 copos de água, por favor, meu filho. Mateus capítulo 26, nós vamos ler o versículo 31 ao 35. Mateus 26. Nós temos Mateus ou Leandro? Leandro e esse Mateus. Nós temos Bíblia lá no Leonardo. Não temos? Leonardo e Mateus. Aí depois nas próximas terças-feiras, se não tiver aí, eu trago no pendrive para a gente poder usar o data show, tá bom? Amém. Eu vou falando as referências, você vai projetando lá e a bênção vai ser gravada. Glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículo de número 31 em diante até o 35 diz assim: Então Jesus disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei diante de vocês para Galiléia. Pedro, se posicionando, respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe, Pedro, que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém. Curva a sua cabeça. Pai, mais uma vez estamos diante da tua palavra. Obrigado, Senhor. Palavra esta que é fiel, palavra esta que é poderosa, palavra esta, Senhor, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Pai, ela penetra, Senhor, na divisa da alma e do espírito. Ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Então que essa noite, Senhor, a tua palavra possa servir de guarida, possa nos curar, nos fortalecer, nos alegrar, nos levantar, Senhor. Que essa noite, cada um que entrou aqui, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece, Pai amado, tudo que vai na vida dos teus servos. O Senhor conhece os medos, as dores, os traumas, as frustrações e decepções. Por isso, Senhor, fala-nos de uma forma que possamos entender, toca-nos de uma forma que possamos ser quebrantados, conduza-nos à tua vontade, a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Decepção. É um tema muito interessante a gente falar, porque decepção eu acho que é um sobrenome de, se não 100%, mas pelo menos uns 90% do ser humano. Perdoar é uma das tarefas
mais difíceis do ser humano, irmãos. Não é fácil perdoar. Perdoar dói e sangra, né? A graça é de graça, mas não foi barata. A graça é de graça, mas alguém morreu. A graça é de graça, mas alguém se entregou. Alguém deu a vida. Alguém sangrou por mim e por você. E nós temos que ter essa consciência, porque uma das coisas que nós temos uma facilidade de fazer é analisar o perdão. Por exemplo, se eu bato no carro do pastor Mário, eu peço para ele desculpa ou perdão? Vou dar outro exemplo e aí os irmãos pensam. Alguém atropela o meu filho e mata. Essa pessoa me pede desculpa ou perdão? Vamos lá, são dois casos. O pastor Mário, o que nós deveríamos fazer? Pedir desculpa ou perdão? Desculpa. Por que eu tenho que pedir desculpa? Eu uso a desculpa, eu peço desculpa quando aquilo que eu fiz, quando aquilo que eu causei, há possibilidade de ser resolvido, ressarcido. Agora, quando não há possibilidade de ressarcimento, aí é perdão. E esse é o problema de muitos cristãos, porque valorizou o perdão. Tudo o que acontece, irmão, perdão, me perdoa, e a vida vai embora. Não é assim. E assim a gente vai fazendo em todo o nosso cotidiano. Por isso que a gente vai vendo um monte de pessoas dentro e fora da igreja que não se preocupa mais em levar uma vida íntegra, uma vida digna, uma vida de moral, uma vida de caráter. Sabe por quê? Porque faz as coisas erradas, pede perdão e não quer resolver, não quer ressarcir, não quer consertar. Não. Bati no carro da irmã Jaqueline, eu peço desculpa e pago o carro dela. E não importa se nós somos irmãos em Cristo ou não. Estou errado. E é assim que acontece. Agora a gente analisou o perdão e tudo é perdão e a gente esquece de fazer o nosso papel. Perdoar dói e sangra. Por isso que a gente não pode banalizar o perdão. Por isso que a gente vê um monte de crente, e desculpa a expressão, porcaria. Por quê? Porque banalizou a graça, porque banalizou o perdão, porque vai vivendo uma vida de qualquer jeito, vai vivendo uma vida de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a vida vai levando para o inferno e a pessoa não está percebendo. É Deus. Porque vai banalizando essa graça que é tão extraordinária na nossa vida. E a gente precisa ter essa consciência, irmãos. Por quê? Porque perdoar não é fácil. Não é fácil. Alguém aqui que disser para mim que tem facilidade de perdoar, você é o Jáspio, né? Não existe, né? Essa é da nossa época. É o Jiraya, né? Hoje é tudo mais moderno, né? Mas se você tiver uma capacidade de perdoar assim, sem que isso te traga dor, remorso, constrangimento, você é um anjo. Porque é muito difícil, irmãos, perdoar. E é mais difícil perdoar ainda quando você foi traído por alguém que você ama. Por um amigo, por um irmão, por um pai, pela mãe, por um cônjuge. Se já é difícil perdoar, imagine ainda perdoar quando aquele a quem te feriu é uma pessoa muito próxima. Nós somos preparados desde o berço a se blindar, a se preparar, a se proteger do inimigo externo. A gente não está acostumado a se proteger do inimigo que está do nosso lado. Aquele que mora com a gente, aquele que dorme na minha cama, aquele que acorda comigo. Jesus disse que nossos inimigos serão da nossa própria casa. Olha aí, sempre. Isso é muito interessante, Fábio, porque Deus faz uma pergunta para Adão. Na verdade, né, Deus dá uma ordem para ele e coloca para Adão uma observação. Diz a Bíblia em Gênesis 2:15: e colocou o Senhor Deus o homem no jardim para lavrar, cultivar
Pergunta: guardar do que e de quem se eles estavam só? Deus estava alertando Adão que havia um perigo eminente dentro do jardim. O problema já estava no jardim. O ícone, a serpente era um ícone natural no jardim. Cobra para lá e para cá toda hora. Quem é que iria imaginar que o ícone natural do jardim? E isso, irmãos, é muito interessante da gente pensar. Por quê? Porque é dentro do jardim que as coisas ruins acontecem. É dentro do jardim que as nossas crianças são maculadas. É dentro do jardim que os nossos jovens são abusados. É dentro do jardim que homens e mulheres, infelizmente, distorcem o seu caráter, vende a sua moral dentro do jardim. Aquilo que era para ser um lugar de paz acaba se tornando um lugar de rebelião a Deus. Ezequiel disse: Deus leva Ezequiel para trás do templo. Quando ele vê a imundícia, ele fala: meu Deus do céu, mas Ezequiel, é isso aí, cara. Dentro do jardim há um perigo iminente, irmãos. Então, assim, quando a gente fala sobre decepção, a gente precisa, inclusive, entender quem é o ser humano. Quem é o ser humano? Não sabemos. Você pode morar com a pessoa há mais de 40 anos, você não conhece ele. Você não conhece ela. Não conhece. A gente supõe sobre ambos. Só Deus nos conhece. A gente supõe quem é, né? O marido e a esposa parecem um ET, todo dia parece coisa diferente. Fala: meu Deus do céu, Senhor, surpreende, sai com cada uma que essa mulher às vezes me surpreende. Por quê? Porque é o ser humano. Nós somos seres inconstantes e insaciáveis. Sim, meu Deus. Agora, a questão é: se já perdoar já é uma tarefa muito difícil, mais ainda é perdoar as pessoas que nós achávamos que nunca iriam nos trair. Toda decepção machuca, mas o desapontamento causado por um amigo, por um irmão, por um cônjuge, por um filho ou um pai, machuca mais ainda. Pergunta: quem trai? Quem trama cilada contra nós? Amigo ou inimigo? É o inimigo, né? Um amigo ele arma cilada para nós? Um amigo pode nos trair? Pode. Então vai mastigando isso daí que depois eu vou. A gente vai ruminando aí, né? Como ovelha, eles mastiga e vai. Depois repensa, pensa de novo. Davi, ele conheceu bem o que é essa questão de ser traído por amigos. Né? Davi, ele teve momentos na sua vida dificílimos e que ele enfrentou momentos tão pesadíssimos que ele, sentiu uma angústia profunda na alma. Alguém pode abrir para mim rapidinho aí em livro de Salmo 55, Salmo de número 55, versículo 4, versículo 12 ao 14. Salmo 55, versículo de número 4, versículo 12 ao 14. Salmo 55, versículo 4, depois do versículo 12 ao 14. Pode ler. Acaso não tem conhecimento esses obreiros da iniquidade? Salmo 55, né? Perdão, irmão. É 55, né? O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte sobre mim cairão. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me, então não era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido.
mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e fomos com a multidão à casa de Deus. Olha aí, Davi enfrentou isso muito. Isso é mais pesado quando a gente olha para a vida de Davi. A gente vê, inclusive, que ele enfrentou um momento desse terrível. O seu filho, Absalão, né? Tentou tomar o reino do próprio pai, armou cilada contra o pai, tomou como conselheiro Aitofel. Aitofel, quem era? Nada mais, nada menos do que pai de Batseba, sogro de Urias. E Absalão sabia que, sendo conselheiro de o filho de Davi, ele conseguiria ferir Davi. Isso é muito interessante, porque Absalão, irmãos, em hebraico significa Abshalom. Abshalom, pai da paz. Quando Davi coloca o nome desse menino, pai da paz, ele tinha em mente que esse menino seria um menino que traria paz para o seu reino, que traria paz para toda a família. Agora imagine alguém que tem o nome pai da paz trazer uma rebelião do tamanho do mundo, não somente para a nação, mas principalmente para o seu pai, que o amava muitíssimo. Amigos próximos de Davi o traíam. E é interessante a gente notar, porque há um dualismo em tudo isso, né, irmãos? Porque nós somos pródigos em ficar frustrados e decepcionados com pessoas que nos decepcionam, com pessoas que nos frustram, com pessoas que nos machucam. Mas a gente nunca para pensar que nós também somos aqueles a quem machucamos, decepcionamos. Quantas pessoas você já decepcionou? Quantas pessoas já te decepcionaram? Quantas pessoas você entristeceu? Quantas pessoas entristeceram você? Então, nessa vida, a gente precisa então mensurar essa balança, para que a gente não anda na vida somente olhando para um lado, dizendo o seguinte: me fizeram isso, me fizeram aquilo outro, mas a gente não coloca na balança também quem somos, porque nós somos pessoas totalmente difíceis de lidar. O ser humano é extremamente difícil de lidar. Como que lida com uma pessoa que acorda de manhã dizendo: não, hoje vai dar tudo certo, Deus está comigo, quando é meio-dia a pessoa está lá e diz: ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer da vida? Quando é a noite, já não sabe mais de nada, eu também já não sabia, mudou tudo. É as 4 estações do ano no mesmo dia, né? É verdade, é as 4 estações do sistema do homem, né? Colérico, melancólico, fleumático, sanguíneo. Acorda parecendo, sabe, um doce. No final do dia está parecendo um crioulo. Capudo, quebrar tudo. Por quê? Porque muitas das vezes a gente só olha para o outro como sendo agente daquele que nos fere. Porém, um coração decepcionado, ele pode entrar em profundo estado de depressão e rancor, passando a abrigar feridas profundas e lembranças amargas. Com isso, torna-se difícil para voltar a confiar novamente em alguém. Uma pessoa que foi traída, uma pessoa que foi vendida, uma pessoa que foi rendida, uma pessoa que foi decepcionada, uma pessoa que teve ali a sua história manchada por alguém que se entregou, que se envolveu muito, e agora essa pessoa não responde à altura. É difícil você reconquistar novamente a confiança. Verdade. É muito difícil. É muito difícil. Porque com isso traz o quê? Marcas, mágoas, rancores, decepções profundas. Como é difícil, irmãos. Como é difícil. Não sei se você tem essa concepção, não sei se os irmãos conseguem me entender plenamente.
inteiro acreditando naquela pessoa e agora caiu em descrédito tudo aquilo. É difícil. Não é mais a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa, não tem mais liga. Por mais que vocês andem juntos, por mais que você mantenha a comunhão, o laço foi rompido. Verdade. Os irmãos me ouvem sem microfone? Não, deixa fica sem microfone mesmo, minha voz é alta. Não, vou ficar aqui sem microfone. Trabalhei quase 16 anos de garçom, então eu fico, gesticulando aqui para... Uma vez eu trabalhava no São Judas, e aí eu cheguei na mesa para tirar o pedido, Antigamente era mais difícil, hoje é fácil que é self-service, mas antigamente era à la carte, então a gente tinha que tirar o pedido, depois a gente tinha que vir servir a francesa, aquela coisa toda. Eu cheguei na mesa para atender o cliente, ele já sabia o jeito de gesticular, daqui a pouco ele segurou nas minhas mãos, já disse, fala o que nós temos para comer hoje. Não saía nada, porque às vezes a forma da gente se comunicar, o nosso corpo fala muito, a gente usa as expressões, os olhos, enfim. Então, gostaríamos muito de evitar desapontamentos, mas não há como ser feliz sem haver confiança, e não há como confiar sem correr o risco de ser decepcionado. Quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, não está falando de confiabilidade, não, está falando de segurança. O versículo seguinte já ensina tudo, ele diz, maldito o homem que confia no outro homem e faz do quê? Do seu braço a sua própria força. Ou seja, não é confiança, porque é impossível eu me relacionar com você sem confiança. Eu preciso te dar confiança, você precisa me dar confiança para que nós possamos nos relacionar. Então, assim, confiar é correr o risco de ser decepcionado. Confiar é correr o risco de sofrer uma desilusão. Podemos tomar algumas precauções, a gente pode começar a pisar em ovo uns com os outros, mas nós não temos garantia de que nós não seremos decepcionados. Não temos. E não temos com ninguém. Do púlpito à porta, estamos sujeitos a frustrar e sermos frustrados. Eu, pastor, posso te frustrar, posso te trair, posso te decepcionar. Você pode me trair, pode me frustrar, pode me decepcionar. E nós vamos aqui aprender, dentro dessa palavra, exatamente como lidar com as decepções da vida, como lidar com as traições da vida, como lidar com as frustrações da vida. Se nós tivermos, irmãos, essa consciência, a nossa vida, ela fica um pouco mais fácil. O problema todo é que, muitas das vezes, nós queremos levar uma vida só baseada na espiritualidade. A gente espiritualiza tudo, irmãos. Mas não, nós somos corpo, alma e espírito. É o Evangelho todo, para o homem todo, sem barreira. E qual é a nossa função e a nossa intenção sempre? Tirar o máximo de entulho da frente da cruz, para que o homem possa entender quem ele é. Conhecer as suas frustrações, as suas necessidades, as suas fraquezas. Quando nós temos essa consciência, a nossa vida então passa a tomar um novo rumo. Glória a Deus. Uma das definições que eu acho interessante sobre amar é: amar é abrir mão, amar é tornar-se acessível, amar é oferecer-se ao encontro, ficar vulnerável. Não há amor perfeito sem tortura. Não há amor perfeito sem dor. Não há amor perfeito sem marcas. Porque todas as vezes que você se disponibiliza para amar, você precisa estar preparado para sofrer. Todas as vezes que você decidir amar, gostar, se envolver, abraçar, você precisa estar preparado para o sofrimento. É verdade. Porque amar implica dor. É, Jesus. Amar implica sofrimento. Verdade. As pessoas que foram mais felizes, as que mais deixaram marcas positivas na história, foram as
apego, mais dor. Quanto mais se gosta, mais você sofre. Amar é diferente de gostar. Você sabia disso? Amar é uma coisa, gostar é outra. Amar é querer o bem dele. Gostar é querer estar perto dele. Por exemplo, Jesus, ele tinha um degradê de amizades. Jesus amava todos, sim ou não? Sim. Mas ele não gostava de todos. É. Ele amava todos, mas ele não gostava de todos. Por exemplo, ele não gostava dos fariseus. E ele deixou isso claro para os caras. Olha, não dá. Vocês andam aí dizendo que são os santão, são os caras, os detentores do conhecimento, mas vocês não praticam o que tem que praticar. Vocês colocam um fardo pesado no povo. E Jesus, ele tinha um degradê de amizade. Ele aparece para 500, ele aparece para 120, ele envia 70, ele chama 12, ele se relaciona com 3, mas ele conta os seus segredos. Degradê de amizade. Ele ama todos, mas ele gosta de alguns. E isso é interessante, irmãos, porque amar é diferente de gostar. Muitas pessoas interpretam errado aquele texto que diz: suportai-vos. Você sabe o que significa a palavra suportar ali? Dar, Confiança. dar suporte. Suportai-vos uns aos outros. Aí uns cristãos, eles dizem o seguinte: eu só estou aqui porque eu tenho que suportar esse pastor. Olha a cara dele, parece o Mohammed, parece um homem bom. Eu só estou aqui, olha Deus, eu não sei porque eu não fui embora dessa igreja, que eu tenho que suportar essa irmã. Não, se você está aqui porque você tem que me suportar, vai embora. Porque não é essa a máxima da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz suportai-vos uns aos outros, a Bíblia diz dai-vos suporte. Nós temos que servir de suporte, de apoio um para os outros. Filipenses diz: cada um considere o outro superior a si mesmo. E quem é forte ajuda quem está fraco. Quem alcançou o ápice do conhecimento, tenha paciência com aquele que está caminhando ainda. Fala, pastor. Sim, meu Deus. Carregar essas cargas uns dos outros. Carregai as cargas uns dos outros. Dá suporte, irmão. Dá suporte. É o reino de Deus para Deus. No reino dos homens, para os homens, a gente fica nisso. Aí a gente entende por que tanta picuinha, por que tanta fofoquinha, por que tanto disse-me-disse. Não. Dá suporte, eu estou aqui com você, meu irmão. E louvo a Deus porque você não é igual a mim. Porque se você fosse igual a mim, você estava perdido. Ainda bem que você está forte aí. Eu estou aqui caminhando com você. Vai nessa. Eu vou suportando, orando pelo seu pecado. Você ora pelo meu e a gente vai para o céu. E é assim, irmãos, a gente vai suportando, dando suporte um ao outro. Se a gente não tiver essa consciência, aí nós estamos perdidos. Temos que ter essa consciência. Então, maior prova disso, nós encontramos, por exemplo, de sofrimento profundo por amar, é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, Ele nos deixou uma grande lição, que também podemos superar e suportar todas as adversidades de quem amamos. E aí, o texto que nós lemos aqui vem com uma pergunta, né? Como superar as decepções causadas pelas pessoas que amamos? Como? Como que eu continuo agora a minha vida, a minha história, a minha trajetória, depois do meu irmão biológico ter feito o que fez comigo? Como que a minha história, a minha vida, a minha trajetória se desenrola depois que o cônjuge fez o que não deveria fazer comigo? O meu amigo fez o que não deveria fazer comigo. Como? Como que a vida segue daqui para frente? Perdoando e passando uma borracha. Olha, alguém aqui tem amnésia? Qual que é o seu nome? Letícia. Você, Letícia, esquece das coisas que te fizeram de ruim? Seja sincera. Não. Você esquece, Matheus? Você esquece, Leandro?
Você esquece, Marcelo? Eu tenho falência cerebral, mas eu. Ah, lembro muito. Bem pouquinho. Você esquece aquilo. Você sabe o que significa a palavra perdão? Perdoar significa lembrar sem sentir dor. Isso significa perdoar. Ninguém tem amnésia. Como que eu vou esquecer? Machucou, doeu, feriu no corpo, na alma, sangrou. Afinal de contas, as marcas ficaram. Como que esquece? Não dá para esquecer. Mas eu posso não sentir mais nada. Não vai sentir. Por isso, irmãos, que muitas pessoas na caminhada cristã, elas preferem fugir, sair, do que perdoar. Quando a gente perdoa e a gente encontra o objeto que nos causou dor, passou, curou. Mas quando a gente olha para a pessoa e o nosso coração dá aquela balançada, é porque ainda existe mágoa, é porque ainda existe remorso, é porque ainda existe amargura. Quantos pais não falam com os filhos? Quantas mães não falam com os filhos? Quantos filhos não falam com os pais? Quantos e quantos maridos não falam com a esposa? Estão há anos casados, debaixo do mesmo teto e não se relacionam verbalmente. Quantas mulheres não se relacionam com seus esposos? Por quê? Porque aconteceu alguma coisa que foi tão difícil, mas que existe uma lacuna. Não houve a proximidade, não houve a oportunidade de se conversarem, de se ajeitarem, de se resolver. Então, aí muitas das vezes a gente prefere mexer. Vamos conversar sobre aquilo que aconteceu. E para, não quero falar sobre isso não. Não, morreu no ano passado. Se eu não quero falar sobre isso é porque isso ainda me machuca. Quer lembrar? O que é perdoar? É lembrar sem sentir dor. Quando eu perdoo mesmo. Por isso que Jesus disse assim: quando você for ofertar, e ofertar aqui não é só trazer a sua oferta, não, é trazer o seu culto. Quando você vier cultuar, quando você vier oferecer o seu melhor, e você se lembrar, não que você tenha alguma coisa contra alguém, mas que alguém tem alguma coisa contra você. Faça o quê? Deixe a sua oferta no altar. Vá se consertar como pessoa e depois ofereça o seu culto. Porque Deus não aceita só o culto, Ele tem que aceitar o culto antes, senão não vale a pena. Então, como superar essa decepção? Primeiro, encarando a decepção com ânimo e confiança. No momento em que o Senhor Jesus mais precisou dos seus amigos, o que eles fizeram? Abandonaram o Senhor. Depois de tudo que Ele tinha feito por aqueles homens, depois de tudo que Ele fez, Ele ensinou, Ele caminhou, Ele estava ali com aqueles homens, fazendo e acontecendo. Depois de 3 anos com Ele, mesmo assim, eles o deixaram. E eles não somente os deixaram, mas eles fizeram coisas terríveis contra a pessoa do Cristo ressurreto. Fala, pastor. Como no versículo você leu que eles falaram que jamais iam trair. Ainda juraram. É muito interessante, pastor, porque Jesus, Ele indaga os discípulos dizendo: depois que eu ressuscitar, eu irei para a Galiléia diante de vocês. E Jesus disse: olha, ainda esta noite vocês irão me abandonar. Pedro disse: Senhor, está de brincadeira, né? Fala sério, nós é brother. Nós é brother, Jesus. Estamos juntos nessa peleja. Você acha que eu vou deixar alguém falar alguma coisa contra você? Jamais. É alguém levantar a voz aqui contra o Senhor, peteca estrala. E é interessante, irmãos, porque esse ímpeto de Pedro, a gente vê um monte de cristão. Sabe? Posso contar com você, irmão? Pastor, estou aqui, pastor. Nós é nós. Estou aqui amanhã, estou aqui depois de amanhã, estou aqui quando o senhor precisar, pastor. Tem certeza, irmão? Tenho certeza. Um dia depois, irmão, poxa, pastor. Então, fala, pastor. Me perdoa, pastor. Vai
estava conversando com uma pessoa a respeito disso, né? Por mais que o Quincas, né? Conhece o Quincas, irmão? O Quincas ali, nós estávamos falando de quando a gente era jovem, como era leal os amigos, hein? Quando a gente era jovem, né? Quando eu tinha tanto amigo leal, até hoje que ainda amigo, até hoje. Amigos antigamente, 40, 50 anos. Hoje em dia, Não tem. dentro de igreja tá difícil. Complicado. E muitos assim no ímpeto, né, de aparecerem, de se posicionarem, e não, estamos aqui. E muitos desses, irmãos, que a gente viu, você está ali se arrastando e ficaram para trás. Pararam, decepcionaram e ficaram parados, não passaram. Verdade. Pedro se posicionou dizendo: Senhor, jamais, nunca te abandonarei. É uma palavra forte, né? Nunca te abandonarei. Olha para quem que ele foi falar, para Jesus, né? Fica imaginando a cena, Jesus olhando para a cara de Pedro e falou: Pedrão, na moral, menos, vai. menos. Você não está com essa credibilidade não, tá? Em outro texto, Jesus chega para Pedro e fala assim: olha, estou só te dando conta. Jesus pediu para se andar com você. Jesus pediu para sacudir você. E eu vou te dizer uma coisa. Na verdade, o diabo pediu para se andar com você. O diabo pediu para sacudir você. E Pedro, eu roguei, eu passei um pano, eu clamei, porque senão... Então assim, menos. É interessante, irmãos, porque isso a gente tem para tudo na nossa vida. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e a gente não para, a gente não pensa, a gente não analisa, a gente quer fazer. Provérbios 16 e 20 diz: quem examina cada questão com cuidado, prospera. Examinar, analisar, calcular os prós, os contras, o que isso pode trazer de benefício, de dificuldade. A gente é muito assim. E aí, Jesus, ele chama a atenção dos seus discípulos, mas Pedro disse: eu nunca te trairei. Mas quando Jesus precisou deles, eles não estavam lá. Enquanto o mestre agonizava no Getsemane, eles estavam dormindo. Enquanto o mestre estava sendo preso e agredido, eles estavam fugindo. Enquanto ele estava sendo interrogado pelas autoridades, eles negavam a Jesus. Quantos discípulos abandonou Jesus? Quantos discípulos abandonou Jesus, irmãos? Todos. Não sobrou um, todos. Inclusive tinha um que estava seguindo Jesus pelado, nu, pelado, nu com a mão no bolso. Já leu esse texto? Está lá, Marcos capítulo 14. Vamos visitar esse texto? Como a gente está esmiuçando a palavra aqui, vamos lá. Marcos capítulo 14, versículo 51. Quem achou pode ler. E um certo mancebo o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Alguém tem outra tradução? Pode falar, pode ler, vai, continua. E um certo mancebo o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele lançou, largando o lençol, fugiu. Seguia Jesus nu, só encoberto com lençol, pelado, pastor. Você sabe o que esse texto nos ensina? Que há muitas pessoas que estão há anos seguindo Jesus nu. Estar coberto só com lençol significa que a pessoa ela não quer ter responsabilidade, ela não quer ter compromisso, ela não quer ter lealdade, ela não quer ter posicionamento, e na hora que o carro apertar, ela só joga o lençol e fala: eu não vou aqui não. Glória a Deus. Não está comigo não. Quando eu só estou de passagem. Sim, meu Deus. Nu aqui significa aqueles que estão seguindo Jesus de longe e eles são só simpatizantes. Não se posicionaram, não vestiram a camisa do reino, estão pelados. E na melhor hora, quando a responsabilidade bater, é só largar o lençol e dizer: ó. Glória a Deus. Na hora que as coisas acontecem, irmãos, a gente precisa entender
entender que a palavra de Deus, ela cura a nossa alma. Que triste recompensa do nosso Senhor teve da parte dos seus amigos, que em retribuição a tudo que ele fez, eles se rebelaram. Mas Jesus foi capaz de superar, suplantar e transformar aquela provação em uma vitória divina. Glória a Deus. Ele superou aqueles desapontamentos com seus amigos, ele não abandonou o seu propósito, muito menos desistiu da vida, antes superou mesmo assim, sem o merecimento que os seus amigos deveriam te dar. Mesmo sendo abandonado, ele foi capaz de morrer por aqueles que o traíram, Glória a Deus. o Glória a negaram Deus. e o Aleluia, abandonaram. Jesus. Glória a Deus. Como a gente consegue então aí vencer a decepção? Somente com ânimo e confiança. Como que Jesus lidou com aquela situação de decepção? Jesus não deixou que o malvado moldasse quem ele era. E esse é o problema. Às vezes acontece alguma coisa na igreja, ou na rua, ou em casa, ou no trabalho, e a gente ouve muitos cristãos às vezes dizendo: olha, eu sou crente, mas meu braço não é não, sabe? Eu sou, na minha veia corre sangue de cearense, de paraibano, de baiano. Na sua veia tem que correr o sangue de Cristo. É Deus, glória a Deus. Na minha veia, na nossa veia tem que correr o sangue de Cristo. Porque senão, irmãos, a gente vai sempre deixar que o malvado molde quem somos. Jesus, ele sempre mostrava. Jesus disse o quê? Que se alguém bater você em uma face, faça o quê? Dê outra. Agora é lógico que isso é uma figura de linguagem. Você não vai dar a outra face para ninguém bater. Vai te dar um soco, você fala: ai, cara, eu sou crente, bate aqui também, irmão, vai. Não, você não vai fazer isso, né? Dar a outra face significa responder de uma forma mansa, clara, pacífica, e mostrar para aquela pessoa que você não é um igual a ele, que as suas ações são ações que foram moldadas por Cristo, que a sua personalidade é a personalidade de Cristo, e que o que o outro faz contra você não muda quem você é, não muda o que você faz. Sim, meu Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas a gente não vê isso, irmãos, infelizmente, no meio cristão. Está faltando isso, está faltando esse carinho, está faltando cruz, está faltando graça, está faltando reconhecimento, porque quem foi perdoado tem que perdoar, quem foi abraçado tem que abraçar, quem foi alcançado pela bondade tem que ser bondoso, quem foi alcançado pelo amor tem que ser amoroso, quem foi alcançado pela misericórdia tem que ser misericordioso. Glória a Deus. Jesus deixou bem claro quando contou aquela parábola. Um homem devia muito para um certo outro senhor e que recebeu perdão, daqui a pouco saiu da frente do seu senhor e encontrou um cara que devia menos do que ele devia para o seu senhor. Diz a Bíblia que aquele homem que foi perdoado pegou o camarada e começou a enforcar ele e disse: paga o que você me deve. Alguém viu e voltou lá e falou: sabe aquele cara que saiu daqui agora? O senhor perdoou? Tá descendo o cacete do rapaz, que devia menos do que deve para o senhor. Sério? Foi. Saiu lá, pegou o camarada, deu uma chamada nele e disse: lança nas trevas exteriores. Porque assim, irmãos, a gente quer ser alcançado pelo perdão, a gente quer ser alcançado pela graça, pela bondade, pelo amor, pela misericórdia, mas quando é hora de nós liberarmos o perdão, o amor, a graça e a misericórdia, não, a gente não consegue fazer isso. O que falta para que eu possa ser mais bondoso? O que falta para que eu possa ser mais misericordioso, mais compassivo? Graça, perdão, cruz. Se eu de fato e de verdade tive um encontro verdadeiro com o Cristo da cruz e a cruz de Cristo, a minha vida é transformada. Glória a Deus. Eu nunca mais vou olhar o cisco no olho do meu irmão enquanto eu não tirar a trave do meu. Glória a Deus. Isso é graça. Então, Jesus agiu assim porque além da certeza da batalha, tinha também convicção da sua vitória. Olha, o versículo de número 22 nos realça e nos ensina o porquê que Jesus venceu aquele momento de decepção.
Porque Jesus, ele tinha visão, ele tinha missão e ele tinha valor. Quando nós, como cristãos, não temos visão, não temos missão e não conhecemos os nossos valores, irmãos, a gente nem sabe por que a gente está na igreja. Você vem para a igreja por quê, irmão? Ah, não sei, os irmãos aqui é bacana. Hã? Meu irmão, e aí, vai fazer o que na igreja? Ah, não sei, os louvores aqui é legal. Meu Deus. Irmão, está fazendo o que na igreja? Por que você segue a Deus? Ah, não sei, o pastor lá é bacana. Lá é legal, parece que tem um bolinho para comer. Não! A gente tem que ter a consciência. O apóstolo Pedro diz que nós temos que estar preparados para responder a qualquer um que pedir razão da nossa esperança. Por que eu sirvo Jesus? Por que você está na igreja? Porque Ele morreu pelos meus pecados. Ele me lavou, Ele me transformou, Ele me purificou, Ele colocou um novo cântico na minha boca e Ele me tirou do lamaçal do pecado. Quem poderia fazer isso por mim, por você? Ninguém. Sim, Mas meu Ele Deus. fez. Glória a Deus, aleluia. Jesus tinha uma missão. Sim, meu Deus. E a missão de Jesus era glorificar o Pai. Glória a Deus. E ele tinha uma visão. A visão dele era arrebanhar o máximo de pessoas que ele pudesse para entregar para o Pai. Glória a Deus. E ele tinha valores. Ele chega diante de Pilatos e diz assim: deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você está aí bancando aí o Capitão Nascimento, mas nenhum poder foi te dado. Aleluia. Você não conhece. Glória a Deus, aleluia. Então assim, eu sei o meu valor. E Jesus, ele só conseguiu vencer aquele momento de decepção, encarando ali, mesmo doendo, mesmo sofrendo. Olha o versículo 32 do capítulo 26, o que ele disse: mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo o sofrimento e toda a dor que vocês irão me causar tem motivo, tem um destino. Então, meus irmãos, de uma forma introdutória para nós hoje, na semana que vem a gente continua como vencer as decepções da vida, encarando com ânimo, com força, com coragem. Glória a Deus. Você será decepcionado sempre. Você será frustrado sempre. Quando você menos esperar, você vai ser traído, vai ser vendido, vai ser enganado, vai ser maculado. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Glória a Deus. Como é que eu lido com isso? Parando de colocar a minha esperança no homem. Verdade. Por que muitas pessoas se frustram, saem da igreja? Porque coloca a esperança em mim, em você, em nós. Aí, perdido. É Deus. A esperança precisa estar em Deus. Glória a Deus. Existem dois tipos de esperança: Glória a Deus. esperar e esperançar. Se a sua esperança estiver no verbo esperar, você está perdido. Mas se a sua esperança estiver no verbo esperançar, tenha certeza. Aleluia. Glória a Deus, Glória aleluia, a Jesus. Deus. Esperança no verbo esperar é esperar mesmo. Esperar as coisas acontecer, esperar alguém resolver, esperar as pessoas fazerem, esperar. E quando a gente espera por algo ou por alguém, a gente se frustra. Aleluia. Mas se nossa esperança for no verbo esperançar, você está tranquilo. Sabe por quê? Porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E a fé é essa esperança que vem do verbo esperançar. Porque quem vive por fé não vive como um cego andando esbarrando nas coisas, não. Quem vive pela fé vive acreditando que aquele que te conduz não falha, não erra e não vai te deixar para trás. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, aplique essa palavra no meu e no seu coração. E na semana que vem nós terminaremos esse tema: como se livrar e como curar as decepções causadas por pessoas que amam Deus. Primeiro, já aprendemos com ânimo, coragem e com convicção. Sim. Nós enfrentaremos, nós chegaremos lá. Eu creio Amém. em Jesus, amém. Que Deus aplique esta palavra no seu coração. Quero que você curva a sua cabeça um minuto. Pai, graças te damos, Senhor, e te louvamos. Pedimos que o Senhor aplique esta palavra no nosso coração, Pai. Nós somos falhos e fracos, somos pecadores e transgressores. Mas nos ensine, nos ajude, Senhor, a nos despir do velho homem.
Deus, em nome de Jesus, Pai amado, sabemos que é uma briga constante entre carne e espírito. Senhor, que o Senhor possa nos livrar de nós mesmos. Livra-nos, Senhor, das angústias, dos medos, das dores. Senhor, que o Senhor venha fortalecer o teu servo, a tua serva, esse moço, essa jovem. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nos momentos de dificuldade, de frustração, que nos momentos de abandono e de traição, a tua boa mão possa ser com ele, possa ser com ela, Senhor. Fortaleça, anima, capacita, Senhor. Não deixa que nada, Senhor, venha tirar do coração dele ou dela os planos, os valores, Pai, não, mas que o Senhor possa ir diante de cada um deles, fortalecendo, direcionando, e que o teu nome possa ser glorificado. Glória a Deus, não nos deixe, Senhor, abandonar o propósito, não nos deixe abandonar a missão, não, e que diante da dor, da perda, da falta e do abandono, Senhor, o teu Espírito possa nos envolver, nos abraçar, nos conduzir, e que nós possamos ser fortalecidos para a glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Quinta-feira nós estaremos aqui com o nosso culto, em nome de Jesus. Qual que é o nome do culto? É culto público? Isso. Tá? Quinta-feira nós estaremos aqui, amanhã nós estaremos lá no Baticini, né? Com o nosso culto. Não, amanhã estaremos no Baticini, não, amanhã nós estaremos no batalhão. Então, se alguns dos irmãos quiserem estar indo conosco lá, cultuar no batalhão, será uma honra junto adorar o Senhor lá naquele lugar. Amém? Amém. Curve a sua cabeça, estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém.